Hello everyone! Good evening! Boa noite! Todas as vezes que a gente dá oi à noite, a gente usa good evening. Se você está assistindo a gravação desta aula de manhã, good morning. Se você está assistindo a gravação à tarde, good afternoon. Se você está ao vivo comigo, good evening! Hello and welcome! Hoje é a nossa segunda aula do First Steps. Na última aula, na aula 1, nós falamos um pouquinho sobre mindset, né? Como a nossa mente e o que a gente projeta, como isso afeta o nosso desempenho ao longo do estudo de uma língua estrangeira, né? No caso, o inglês. E o tema da aula 1 foi Você sabe inglês sim? E hoje nós vamos continuar afirmando isso, que nós sabemos inglês sim. E como vamos organizar isso na nossa rotina? Porque não adianta só eu acreditar, eu querer aprender, mas não colocar em prática, não é verdade? Então eu trouxe algumas sugestões, algumas ideias de como a gente pode colocar em prática o que a gente já sabe e o que aprende para que não fique esquecido, né? Na última aula eu falei para vocês como é importante nós trabalharmos com a associação ao invés da tradução. Quem estava aqui semana passada lembra, né? Coloca aí se lembra o que achou dessa sugestão que eu trouxe, né, de tentar fugir um pouco da tradução, que faz parte do processo, né? Nós sempre vamos voltar para a nossa língua materna, então o traduzir é completamente normal, mas precisamos ir adestrando, né, treinando a nossa mente para fazer mais associações do que traduções. Eu dei um exemplo com uma frase. Quem estava aqui semana passada, lembra? Comenta aqui para eu saber. Como você pode explorar uma frase simples, seja ela uma afirmativa, uma frase afirmativa, uma frase negativa ou uma pergunta, apenas substituindo as palavras, né? Eu dei o exemplo da pergunta What's your name? Que eu posso trocar o name por outras palavras. Ou eu posso trocar o verbo no singular por um verbo no plural. E aí ir aumentando as possibilidades de criação de frases, de criação de ideias, apenas com trocas. E pensando em associar as palavras a imagens mentais, a exemplos do seu dia a dia, né? Eu dei um exemplo do What's your name? Substituí o name pelo job. What's your job? E aí a resposta que eu dei para vocês foi I'm a teacher. My job is to teach. I teach. Teacher is my job. Is the title that I have. So you can associate teacher to me. O que eu faço? Você não precisa necessariamente traduzir, mas você pode associar aqui. Então a Fernanda is a teacher. E outros exemplos que você pode pegar do seu dia a dia, de pessoas que você conhece, ou de figuras de filmes, de novela, de livros, enfim, tipo, se você for pensar no Harry Potter, por exemplo, he's a witch, né? Works like that. Mais ou menos isso, tá? Foi isso que nós falamos na última aula, né? Na aula número 1. E hoje nós vamos organizar essas ideias, vamos pensar em como a gente pode organizar essas ideias no nosso dia a dia. Lembrando que o primeiro passo é sempre você acreditar que você é capaz de aprender. Eu falo isso para todo mundo que me procura, para todos os meus alunos, todas as pessoas que conversam comigo. Você precisa acreditar. Mesmo que você tenha suas frustrações, algumas experiências não tão legais, vamos pegar o que tem de bom dessas experiências, sempre tem alguma coisa, você sempre aprendeu alguma coisa e vamos aproveitar o que já temos. E aí é importante a gente entender que cada pessoa aprende de um jeito. Isso pode parecer assim, um pouco óbvio
Principalmente se você é da área de educação, como eu, se você é teacher também. Mas às vezes as pessoas esquecem um pouquinho disso, né? E quando você não sabe identificar que tipo de aprendiz você é, fica bem mais difícil de achar um curso ideal ou um professor que seja compatível, né? Então, nós vamos começar falando sobre os tipos de aprendizagem. Cada pessoa aprende de um jeito. Porque embora a gente tenha, né, a capacidade, como eu falei na última aula, né, a capacidade inata de aprender uma língua como materna, né, uma língua materna, ou mais tarde uma segunda língua ou uma língua estrangeira, no nosso caso aqui no Brasil, nós estudamos inglês como uma língua estrangeira, porque nós estamos imersos no ambiente da língua portuguesa. Se você saísse do Brasil, por exemplo, e fosse morar lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, na Austrália, e estivesse estudando inglês lá, onde o inglês é a língua oficial, onde você escuta inglês, você está imerso realmente na língua além das suas aulas, você estaria estudando inglês como uma segunda língua. É diferente. Então, para nós aqui no Brasil, o inglês funciona como uma língua estrangeira. E por nós não estarmos imersos no inglês, você fala inglês durante a sua 30, 40 minutos de aula, uma hora talvez, uma vez, 2 vezes por semana, e o resto do tempo você está imerso no português. E aí nós precisamos criar essa imersão no nosso dia a dia, né? Sabendo que tipo de aprendiz você é, isso fica mais fácil. Então, assim, tem alguns tipos de aprendizes, né? Vou falar pra vocês, assim, os mais comuns, tá? Você pode ser um aprendiz auditivo. O que isso significa? Que você é um tipo de pessoa que, ao escutar, consegue entender, consegue internalizar aquelas ideias e isso fica na sua memória. Você pode ser o tipo de aluno que só ouvindo pega e ok. Alguns alunos, eles são visuais. Eles precisam ver a frase escrita, pensando, né, no inglês, precisam ver a frase escrita, ou eles precisam ver aquela palavra, eles precisam ter uma imagem relacionada à palavra, como na semana passada eu falei para vocês dog, e mostrei a figura do dog, né? Alguns alunos só ouvindo dog não conseguem fazer a associação, mas quando olha a figura do cachorro e escutam a palavra dog, visualmente eles conseguem associar aquele som àquela imagem do dog. Então, isso é um tipo de aprendizagem visual, né? Mas, Fernanda, eu me identifiquei com o que você falou do auditivo e também agora com o que você falou do visual. Eu posso ter os dois? Sim, porque embora existam vários tipos, você vai ter algum predominante, mas você pode ter um mix de todos eles, né? Você pode, dependendo do assunto, ou até dependendo do momento que você tá, você aprender de formas diferentes, né? Um outro tipo de aprendizagem é a aprendizagem mais analítica, que no inglês é um pouco menos, assim, não que você não possa estudar dessa forma, mas é um pouco diferente, porque o inglês é língua, é uma coisa mais dinâmica, e a aprendizagem analítica vai mais para um lado, assim, das exatas, de números, mas seria mais ou menos de analisar aquela situação. Então, se a gente pensar assim no inglês, uma pessoa que já tem um nível mais intermediário, que já tem um conhecimento, ela pode analisar, por exemplo, pegar uma notícia de jornal, né? Não precisa ser um jornal paper, mesmo um online newspaper. Ler aquela notícia e analisar ali onde tem preposição. Isso é um verbo? Esse verbo está no passado. Não, esse verbo está no presente, mas a ideia é no passado. E isso é um tipo de aprendizagem analítica, você faz uma análise daquilo, tá? E também tem o tipo de aprendiz sinestético, que é aquele que precisa do toque, que precisa ver, precisa do concreto. Na semana passada a gente falou sobre a ideia está no campo abstrato, e aí na hora que a gente tem que transformar a ideia, né, em algo mais concreto, num texto ou num discurso, mesmo sendo oral, né, acaba sendo uma coisa mais concreta,
tem um delay, né? Tem um trabalho ali. O sinestésico, a gente pensando no inglês, a gente pode pensar, por exemplo, com um trabalho com realia, que são objetos que a gente usa muito assim em educação infantil, com criança, você mostrar o objeto e você falar o que é aquilo. Então, por exemplo, se eu pegar uma caneta e aí eu falo assim, não é essa caneta, a outra caneta. Não, é de escrever, amor. Meu helper. Se eu pegar uma caneta e aí eu falo assim, pen, this is a pen, this is a pen, e aí eu mostro isso pra criança, né? Eu tô falando, isso é muito comum na educação infantil com crianças, mas assim, pra adultos também funciona, né? E aí você vendo aquilo e escutando, this is a pen, você vai internalizar, você vai entender o que é isso. Então é uma mistura assim, é do sinestésico, porque você tá vendo e você pode tocar, é também o auditivo, porque você escuta, e é também o visual, é uma mistura. Então, dependendo do assunto que você está estudando, né, do curso que você faz, da metodologia que é usada naquele curso, você pode ter esses diferentes tipos de aprendizagem. E eu queria que vocês me falassem, enquanto eu bebo água rapidinho, qual tipo de aprendizagem vocês acham que é mais similar, assim, qual que você se identificou mais? Você acha que você é mais visual? Você é mais auditivo? Você é mais... não falei do comunicativo, que é o que precisa falar. Você gosta de escrever, então é mais visual, precisa escrever e ver. Que tipo de aprendiz você acha que você é, em geral? Bota aí, gente, não precisa ter vergonha não, hein? Podem mandar coração, podem mandar aviãozinho para os amigos assistirem também a nossa aula de hoje. A Rê escreveu, eu sou visual, eu também, sou bastante visual, preciso ver. E eu gosto muito de escrever e voltar, reescrever, isso me ajuda muito. Renata também, eu sou visual e gosto de escrever. Ótimo. Você conseguir identificar o que funciona para você, a gente já ganha tempo. Porque às vezes a pessoa, ela estuda, ela fala para mim, Fernanda, eu estudei e tal, mas não consigo. Então assim, será que você está estudando da maneira que realmente funciona para você? É importante a gente saber qual é o melhor caminho, porque nós somos, assim, eu tenho 32 anos, então as pessoas da minha faixa etária e mais velhas do que eu, com certeza vão se identificar com o que eu vou falar. A gente na escola não era ensinado a como estudar, né? Sou da época que era muita coisa, a gente tinha que decorar. Hoje em dia ainda tem isso um pouquinho, mas as coisas estão mudando, né? A gente está evoluindo. E aí é um pouco difícil para você, como criança, saber estudar, né? Se não tiver orientação de alguém, de um professor ou de algum familiar. Mais respostas aqui, visual e auditivo, bacana. A gente tem um mix, né, de formas de aprender. Isso é importante para você, como aluno, identificar para quando você estiver estudando sozinho e também para você falar, reportar para o seu professor que, por exemplo, eu sou visual, então, Fernanda, na sua aula, sempre que possível, use imagens, né? Eu tento fazer um mix desses tipos de aprendizagem, principalmente quando eu tenho turma, porque cada pessoa é de um jeito, quando a aula é individual é mais assertivo, né? Eu conheço a pessoa e consigo definir como funciona. Mas numa turma tem que ser um mix de tudo, né? Eu também sou e gosto de estudar através de gráfico. Gráficos ajudam bastante. No outro dia eu dei uma aula sobre adverbs of frequency, e eu coloquei um gráficozinho assim com percentual, tipo always, 100%,
never, 0%. E aí no meio tem os outros advérbios, né? Sometimes, usually, often. Só para dar uma ideia de quando se usa, né? Dos opostos, que o always é o 100% e o never é o 0%. Então, o gráfico, tables, né? Tabelas, elas ajudam. O que eu acho um pouco perigoso e que tem muito aqui na internet, no Instagram, no YouTube eu também vejo bastante isso, mas de outra forma, né? Porque o YouTube é vídeo. Aqui no Instagram eu vejo muita imagem de lista. Então, às vezes tem assim, 10 formas de falar how are you, diferente. E aí vem aquela lista com 10 frases. Ou no YouTube é um vídeo que você assiste 5, 10 minutos a pessoa explicando cada uma daquelas frases. E no final, você lembra das 10 frases? Não. Porque a lista é muita coisa ao mesmo tempo. Não tem como a gente assimilar e internalizar tudo de uma vez. Então, assim, lista, quando você está estudando, organizando o que você já sabe, ok. Porque você já sabe. Quando você está fazendo uma revisão, aí você, vou escrever as palavras que eu aprendi essa semana, tal, tal, tal. Ah, legal. Porque você já estudou, já tem um sentido. It's meaningful to you. Agora, quando você pega uma imagem, às vezes eu até mando para os meus alunos algumas coisas que eu acho que podem ser relevantes, estão ligadas com a aula, ou tem alguma palavra, alguma frase que eu dei na aula para mostrar a conexão, né? Eu faço. Mas pegar uma lista e estudar uma lista ou decorar uma lista, né? Decorar uma lista não é tão eficiente. Não, viu? Eu perguntei, vocês lembram? Não lembra. Nem eu lembro. Eu assisto vídeos no YouTube que às vezes tem palavras diferentes. No outro dia eu assisti até compartilhei com alguns alunos de diferenças entre American, British and Canadian English. Bem interessante, mas é claro que eu não vou lembrar todas. E o meu objetivo ao assistir aquele vídeo não era decorar todas, aprender todas. Era só curiosidade mesmo, ver, ouvir, né, diferentes sotaques. Então a gente tem que pensar muito no objetivo também. Eu já vi alguma lista dessa e não consigo gravar. Não tem como a gente gravar. Aí pensa assim, em matemática, por exemplo. Quando a gente já começa a aprender a fazer contas de multiplicação. Aprendemos a tabela, né? Tem que memorizar. 2 vezes 1, 2 vezes 2, nanana. Você não memoriza aquela tabela da noite pro dia. Você faz um monte de conta. E faz um monte de conta. E aí você vai memorizando quanto é 2 vezes 4. E depois você começa a entender que o 4 vezes 2 é igual a 2 vezes 4. E por aí vai, né? Na prática, no exercício. Então, as palavras, não adianta você ter uma lista de palavras no seu caderno que você fecha e fica lá. Depois você pega, abre e olha. Aí lê e estuda, você tá lá lendo. Cabeça tá lá em outras coisas, tá? Eu vou ver o vídeo do Netflix, vou encontrar fulano, aí o Covid, tô preocupado. Não tá realmente conectado, porque aquilo ali não tem sentido para você. É muito mais relevante e eficiente uma lista de palavras que você viu na sua aula, ou que você viu num vídeo, que você leu num texto, num dever de casa que você estava fazendo, porque você vai fazer a conexão, tá? Então, cuidado com essas listas. E aí, falei um pouquinho dos tipos de aprendizes, tipos de aprendizagem, vocês se identificaram, ótimo. Vamos pensar agora em como nós vamos organizar a nossa rotina, sabendo que tipo de aprendiz eu sou, como é que eu vou colocar o inglês no meu dia a dia. Eu trouxe 3 sugestões, e aí vocês vão analisar para ver qual que se encaixa na sua realidade, qual que é interessante para você. Podem mandar coração que isso ajuda na entrega da live. Thank you, todo mundo que está aqui. Eu tô vendo vocês entrando, só não tô respondendo muito, porque senão me perco. Então, vamos lá. 3 sugestões de como eu posso incluir o inglês na minha rotina. A minha primeira sugestão é: você pode pensar nas habilidades uma por dia.
Então vamos pensar assim, a minha sugestão aqui é de segunda a sexta, ok? São 5 dias por semana, não estou incluindo o fim de semana, tá? 5 dias por semana. Mas se você não quiser pensar em segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você pode pensar talvez terça, quarta, quinta, sexta e sábado, enfim, aí você organiza do seu jeito. Mas a minha ideia é assim, pensando em 5 dias. Se a gente pensar em 5 dias, quantas habilidades a gente tem quando aprende uma língua estrangeira? Quem sabe aí, quantas habilidades são trabalhadas? Vamos ver se alguém sabe. As habilidades são você conseguir, né, falar, você conseguir escrever. Vamos ver se alguém responde enquanto eu bebo a minha água aqui. Thank you. Então, as habilidades são the basic ones. As habilidades são listening, que é você conseguir ouvir, né? Listening. Ah, tem uma resposta aqui. Writing, sim, a escrita. Speaking, que é a fala. E reading. Então, listening, speaking, writing and reading. There are 4. Yeah, there are 4. Multifuncional mental. Não entendi. Mas nossa mente, sim, pode ser multifuncional. A gente acha que a gente é multifuncional, mas já tem vários estudos que dizem que quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, você não faz tão bem feito como quando você faz uma com mais foco, né? Pensa em dirigir e falar no telefone ou text, né? Que a gente vê um monte de gente dirigindo e texting at the same time, e aí o carro tá como, né? Não tem como. Então, there are 4. Reading, leitura, writing, escrita, listening, escuta e speaking, que é a fala. Lembra que eu falei em 5 dias? Mas, Fernanda, são 4 habilidades, sim. Então, o que você pode fazer? Você pode treinar uma habilidade por dia. Então, você pode, na segunda-feira, trabalhar o listening, na terça-feira, trabalhar o speaking, na quarta, trabalhar o reading e na quinta, trabalhar o writing. E aí, na sexta-feira, você revisa a semana. Essa é uma sugestão, uma habilidade por dia, tá? Aí a ordem você vai definir do jeito que você achar melhor. Ah, Fernanda, eu não gosto de writing, eu não preciso de writing, eu não preciso aprender a escrever. Eu quero aprender o inglês só para me comunicar, porque eu vou viajar, enfim. Tudo bem, então ao invés de você ter o writing, você faz 2 dias de de listening. Enfim, mas o ideal é a gente passar por todas, né? Para ter algo mais completo. Essa é a primeira sugestão. A minha segunda sugestão é, ao invés de você dividir a sua semana em habilidades, né? Nessas habilidades, faltou escrever. Sim, writing, são 4. Falar, né? O speaking, listening, que é o ouvir, escrever, writing e read, que é ler. São 4 habilidades. Você pode fazer uma por dia e no último dia da semana você revisar. Uma outra possibilidade é você trabalhar com 3 dias da semana, se você acha que 5 dias não dá na sua rotina, não dá tempo, você pode trabalhar com 3 dias e aí juntar as habilidades. Então, você pode fazer um dia, você pode fazer uma leitura com writing, leitura com escrita, você pode ler um texto e depois escrever o que você achou daquele texto, a sua opinião, algo desse tipo. E no outro dia você pode fazer um listening, ouvir um áudio, um podcast ou um vídeo e depois você falar com quem? Com você mesmo. Gravar você falando, depois escutar para ver ficou bom, não ficou. É meio frustrante no início, é esquisito a gente escutar a nossa voz, mas depois você se acostuma. E aí no terceiro dia você fazer a revisão. Eu sempre acho importante ter uma revisão no meio dos estudos,
justamente porque a nossa mente esquece. Tem muita coisa, a gente é bombardeado com informação o tempo inteiro, principalmente quem usa muito o celular, vê, né, notícia, WhatsApp, rede social, um monte de coisa, a gente esquece mesmo. Disciplina, essa aí é o segredo, né? Disciplina, sim, essencial. Sem disciplina a gente não aprende nada, não evolui, vai indo e chega um momento que fica estagnado. Disciplina, excelente, Márcia, faz toda a diferença. Estudo todos os dias. Sim, se você consegue ter tempo, se organizar para estudar todos os dias, e estudar não necessariamente precisa ser algo longo, né? As pessoas às vezes associam a estudar a livros e gramática e horas, e não necessariamente. Você tem que estudar um tempo que você sinta que foi produtivo, que você começa a sentir que está ficando cansado, já não está entrando na sua cabeça, bebe uma água, tá? Aí você decide, dá pra voltar? Não dá? Amanhã eu continuo. Senão, não vale a pena. E a terceira sugestão, então a primeira sugestão foi uma habilidade por dia, 5 dias por semana. A segunda sugestão, juntar 2 habilidades, né? 2 num dia, 2 no outro, e aí um terceiro dia de revisão. E a terceira sugestão é do 5 minutes a day, 5 minutos por dia. Só, para quem realmente não tem tempo de nada. 5 minutos por dia. E aí, a cada dia da semana, você pode usar esses 5 minutos de maneiras diferentes. Então, você pode um dia ouvir um podcast, ou ouvir uma música, ouvir um podcast num dia, no outro dia ouvir uma música, assistir a um vídeo. Num outro dia, você pode estar, por exemplo, estou sentada no médico esperando ser chamada. Posso pegar o meu celular e ficar jogando ou vendo Instagram, inutilidade, ou eu posso simplesmente olhar ao meu redor e começar a pensar como eu descreveria esse lugar. This is an office, there is a receptionist over there, there are... Aí você conta, por exemplo, 4 pessoas tem lá. There are 4 patients waiting for the doctor. Você pode começar a pensar na sua cabeça, falando com você mesmo, para você não falar em voz alta, não vai ficar todo mundo te olhando, né? Mas você pode ir pensando no que eu tô vendo aqui. E você pode fazer isso em vários lugares. Quando você tá no médico, quando você pega um ônibus, quando você tá no seu trabalho. Olhar, aprendi já vocabulário de roupas. Como é que as pessoas estão vestidas hoje aqui no trabalho? Naquele momento que você não tá trabalhando, que você tá esperando, aquele momento mais relax, né? Você não vai parar o trabalho para fazer isso. E começar a pensar coisas simples, cores, tentar pensar nos números, descrever o local, né? Que a gente vai usar o there is and there are para descrever o local. Então, eu olhando aqui para o meu office, eu posso dizer, oh, there is an air conditioner here. You cannot see it, but there is an air conditioner. There is a vase. Oh, there are many books all around the office. E aí você pode ir pensando na sua cabeça e descrevendo o local. Isso dá para fazer tranquilamente. Fernanda, mas e se eu estiver pensando errado, se eu estiver usando o verbo errado? Não tem problema, isso faz parte. Você começar a forçar a sua mente, treinar a sua mente para pensar e criar coisas em inglês ajuda muito para na hora da aula você não ficar tão travado. Porque o que faz o aluno ficar travado na hora da aula? É que ele passa a semana inteira sem ver nada. Ou ver uma coisa ou outra. E aí na hora da aula demora para aquecer, né? Demora para aquecer. A gente precisa aquecer a nossa mente, igual a gente aquece o corpo na hora que vai para academia. Antes da aula, sempre tentar aquecer. E se você tem o hábito de todos os dias, né? Ou alguns dias da semana, estar em contato com o inglês, vai ser menos doloroso, vai ser menos difícil na hora da aula que você precisa produzir, que você precisa falar, que você precisa escrever, que você precisa fazer uma pergunta para um outro colega, uma pergunta para o professor, sem usar o português. E aí essas são as sugestões. Queria saber o que vocês acham mais interessante. Estudar uma habilidade por dia,
estudar 2 juntas para ser 3 dias ao invés de 5, ou estudar todo dia 5 minutos? Vou tomar uma aguinha enquanto vocês me respondem. Podem mandar pergunta também, tem uma caixinha de pergunta aqui, aqui embaixo um balãozinho com uma interrogação, que pode mandar pergunta, quem quiser mandar. Temos aqui 2 respostas. Ouço música, assisto filmes e leio como estudo. Ótimo, Ângela, diferentes formas, né? Lembrando que ouvir música de forma ativa, não só ouvir, né, curtindo a música, claro, vai ter um momento que você vai ouvir só curtindo a música, mas buscar a letra também, né, para você ouvir acompanhando. Cada vez que você escuta uma música, não precisa fazer isso com todas as músicas, uma música, você acompanha a letra, com certeza vai ter alguma coisinha nova, né, para você aprender ali. Filme é a mesma coisa. Às vezes os alunos me perguntam, Fernanda, eu posso assistir um filme em inglês com legenda em português? Pode, mas o nosso cérebro é preguiçoso. Então as chances de você ir direto para a legenda e passar o filme inteiro lendo e não prestando atenção no que está sendo dito é muito grande. Isso acontece comigo também. Quando eu assisto filme em inglês, eu tento não colocar a legenda. Você é professora, sim, eu já tenho um nível maior, mas, por exemplo, se você ser num nível intermediário, dá pra arriscar de vez em quando assistir alguma coisa sem legenda. Talvez algo que você já assistiu antes, que você já conhece a história, porque a gente automaticamente lê. Não adianta. E assim, se você quiser treinar mais a leitura, por exemplo, você pode ver um filme até em português, um filme dublado, às vezes acontece isso aqui em casa, a gente vê um filme dublado, e aí eu coloco a legenda em inglês, e eu fico lendo ali, quando eu quero ficar lendo, não quero ficar prestando atenção no português. É uma outra opção, mas o legal do filme, de série, principalmente para níveis mais iniciantes, é assistir algo que você já sabe a história. Um filme que você já viu várias vezes, um desenho. Desenho é maravilhoso. Desenho você aprende muita coisa. Porque como é feito para criança, é lúdico, a imagem é explorada o tempo todo, tem questão de entonação o tempo todo, tem música. Então assistir desenhos, Rei Leão, todo mundo conhece o Rei Leão, todo mundo já viu, todo mundo sabe a história. Vê o Rei Leão em inglês, o Nemo, sei lá, um que você goste. Isso ajuda. Precisa ver todo dia? Não, vê uma vez ou outra um desenho, né? Um filme ou um desenho. E leio. Ler também faz muita diferença. Também lê de forma ativa, né? Circula as palavras que não conhece. Tenta, pelo contexto, entender aquela palavra. Olhou a palavra, não conheço? Ai, meu Deus, não sei essa palavra. Não, calma. Vamos ler de novo. Lê a frase de novo. O que ela quis dizer aqui? Essa palavra está funcionando como um verbo, como um substantivo? É importante também identificar isso. Que aí, às vezes, quando você identifica, você consegue perceber o sentido. Olhou, analisou, né? Mas no aprendiz sinestético, analisou ali. Não entendi. Vai para o dicionário. No meu caso, acho que estudar 2 habilidades por dia. Você tem que analisar o seu caso, Renata. Isso mesmo. Se você acha que as 2 habilidades juntas vai ser mais eficiente para você, faça isso. Todo dia 5 minutos, todos os dias. Eu também sou do time do todos os dias. Inclusive, eu vou propor um desafio para vocês daqui a pouco. Todos os dias um pouquinho, sim, 5 minutos. Eu acho interessante estudar todos os dias, mas quando não der, fazer os 5 minutos. Ótima ideia, Rê. Estudar todos os dias, no dia mais complicado, foca nos 5 minutos. Vai ter dia que realmente talvez não vai ter tempo, ou você não vai estar bem, você pode estar cansado, pode estar com dor de cabeça, pode estar estressado. Não tem problema, é um dia. O problema é todo dia ter dor de cabeça, todo dia não ter tempo. Esse é o problema. Desandou, hoje eu não consegui,
Tudo bem, hoje eu não consegui, amanhã é um novo dia, amanhã eu consigo, amanhã eu vou fazer, vou cumprir os meus 5 minutos, eu vou estudar a habilidade, enfim, o que eu determinei pra mim. Reading and writing. Reading and writing. Essa é uma boa combinação. Reading and writing, listening and speaking. Mas você pode mesclar também. Ouço música e tento entender a pronúncia para traduzir. Você não assistiu a aula da semana passada. Traduzir pode ser substituído por associar, que é muito mais eficiente. Mas é uma possibilidade também. Traduzir não é a morte. Só não pode ser uma muleta, né? Senão fica sempre voltando na tradução e não se esforça. The more you read, the better you write. I totally agree with you. And this is even in our own language. Muitas vezes os alunos têm dificuldade de escrever em inglês porque não escrevem nem em português. Read a chapter of a book or a text and write about it. That's great. É uma ótima sugestão. Ler um capítulo de um livro e escrever sobre esse livro, sobre esse capítulo. Se você tem um nível muito baixo, ainda muito básico, não gosto de baixo, não acho legal falar isso. Você tem um nível mais básico e não dá para ler um livro em inglês ainda, no problem. Você pode ler um livro em português ou ver um filme em português, mas escrever sobre isso em inglês. É uma outra atividade também que pode ser feita. Gosto da leitura e consigo, em alguns casos, entender. A leitura ajuda muito. Legal. E aí eu tenho um desafio para vocês, o desafio First Steps, que é a surpresa de hoje. É um desafio que vai começar amanhã, segunda-feira, e vai até sexta. Vamos fazer o desafio de 5 dias. Todo mundo que participou aqui ao vivo comigo vai receber, depois que a gente terminar a nossa aula, um PDF com esse desafio. Vocês topam fazer? Nós vamos fazer 5 dias de inglês por 5 minutos. Cada dia eu vou dar uma tarefa. É gratuito, tá? Todo mundo pode fazer, todo mundo pode participar. Eu vou compartilhar com vocês o PDF com as sugestões cada dia da semana. Então amanhã, segunda, você vai receber o Day 1. Aí na terça, aí na quarta, até sexta-feira. E aí, se vocês gostarem e acharem que, poxa, funcionou, repete na outra semana. Só vai adaptando. Então, todo mundo que tá botando aqui sim, eu vou enviar. Renata, produção, anota aí. Renata, Márcia, Ângela, Débora. Vou anotar o nome, a gente vai anotar aqui o nome para mandar para vocês esse bônus. Que vai ser uma semana de desafio. São atividades simples. Quem já fez English Challenge comigo sabe como é, mais ou menos, como funcionam os desafios. Mas são atividades simples para você realizar diariamente para ajudar na construção do hábito, né, e do compromisso de desenvolver o inglês além da aula, né? Ok, então, vamos enviar amanhã, fiquem ligados no e-mail que eu vou mandar para vocês o desafio. E aí, se vocês quiserem compartilhar no Instagram foto de vocês realizando o desafio, só colocar a hashtag desafio First Steps e me marcar, ok? Thank you for your participation. Muito obrigada por todos que estiveram aqui ao vivo comigo. Vejo vocês na próxima semana. Neste mesmo horário, às 19 horas, é o nosso encontro. Bye bye, guys. Take care.